Então quer dizer que você anda aumentando muito a tua frequência urinária, bebendo muita água e com uma vontade de doce danada. Como será que anda a tua glicemia? Você já ouviu falar do diabetes? O diabetes é uma doença decorrente da falta da insulina ou da incapacidade da insulina exercer adequadamente seus efeitos, causando um aumento da glicemia, que é aquela glicose no sangue ou açúcar do sangue. O diabetes ele acontece porque o pâncreas não é capaz de produzir o hormônio insulina em quantidade suficiente para suprir as necessidades do organismo, ou porque esse hormônio não é capaz de agir de maneira adequada, gerando a resistência à insulina. A insulina promove a redução da glicemia ao permitir que o açúcar que está presente no sangue possa penetrar dentro das células para ser utilizado como fonte de energia. Portanto, se houver falta desse hormônio, ou mesmo se ele não agir corretamente, haverá aumento da glicose no sangue e, consequentemente, o quadro de diabetes vai estar instalado. E existem alguns tipos de diabetes. Classicamente, o diabetes do tipo 1 é aquele que o pâncreas perde a capacidade de produzir insulina em decorrência de um defeito do próprio sistema imune da pessoa, fazendo com que os nossos anticorpos ataquem as nossas células que produzem o hormônio, a célula beta do pâncreas. E no diabetes tipo 1 ocorre geralmente em cerca de 5 a 10% dos pacientes com diabetes. Já o tipo 2 é o mais abundante, pois existe a combinação de dois fatores. Primeiro, a diminuição da secreção de insulina e um defeito na sua ação, conhecido como resistência insulínica. Geralmente, o diabetes tipo 2 ele pode ser tratado com medicamentos orais ou injetáveis. Contudo, com o passar do tempo, pode ocorrer o agravamento da doença. Já o tipo 2, para vocês terem uma ideia, ocorre em cerca de 90% dos pacientes com diabetes. Uma outra classificação é o pré-diabetes. Então, quando você faz um exame de sangue, uma glicemia de jejum, normal, e você avalia e essa glicemia ela está acima de 100, 101 até 125, é considerado o pré-diabetes. Ele é indicado para falar se o paciente tem potencial para desenvolver a doença, como se fosse um estado intermediário entre o saudável e o diabetes do tipo 2, pois no caso do tipo 1 não existe pré-diabetes, a pessoa já nasce com uma predisposição genética ao problema e a impossibilidade de produzir insulina, podendo desenvolver o diabetes em qualquer idade. Tem ainda um outro tipo de diabetes que é ocasionado geralmente em gestantes, que é o aumento dessa resistência à ação da insulínica na gestação, chamado de diabetes gestacional. Leva ao aumento também dos níveis de glicose no sangue, diagnosticado pela primeira vez na gestação, podendo ou não persistir após o parto. E olha, gente, a causa exata desse diabetes gestacional até hoje ainda é desconhecida. Outros tipos de diabetes também são relatados na literatura, que são diabetes decorrentes de efeitos genéticos associados a outras doenças ou até mesmo a utilização de algum tipo de medicamento. Pode ser diabetes por defeito genético na função da célula beta, que produz a insulina, por defeito genético na própria ação da insulina, por doenças do pâncreas exócrino, como a pancreatite, alguns tipos de cânceres, na fibrose cística, ou diabetes por defeitos induzidos por drogas ou produtos químicos, como excesso de diuréticos, alguns corticoides, beta-bloqueadores, até mesmo anticoncepcionais. E qual a importância da realização de exercício físico no paciente diabético? Gente, o diabetes ele reduz a expectativa de vida em 5 a 10 anos, além de aumentar o risco da doença arterial coronariana em 2 a 4 vezes. Para você ter uma ideia, existem evidências consistentes dos efeitos benéficos do exercício na prevenção e no tratamento de diabetes mellitus. O exercício atua nessa prevenção principalmente nos grupos de maior risco, como obesos e familiares que já têm o próprio diabetes. O diabético apresenta uma menor condição aeróbia, menos força muscular, menos flexibilidade do que seus pares da mesma idade, sexo e sem a doença. E diabetes fisicamente ativos
ou pelo menos em boa condição aeróbia, apresentam melhor prognóstico do que aqueles que são inativos. Para se ter uma ideia, os indivíduos que são fisicamente mais ativos possuem níveis mais baixos da insulina circulante, melhor ação dos receptores e pós-receptores da membrana, melhor resposta de transportadores de glicose, maior capilarização das células musculares esqueléticas, quando comparado com as pessoas menos ativas, independente do peso ou até mesmo do índice de massa corpórea, o IMC. Mas o exercício também atua na redução do peso corporal, que por si só já reduz o risco do diabetes do tipo 2. Importante aliado, gente, atuando sobre o controle glicêmico e sobre outros fatores de comorbidade, como a hipertensão, a dislipidemia, além de reduzir o risco cardiovascular. A atividade física também, ela vai promover a maior capilarização das fibras musculares, melhorando a função das mitocôndrias, melhorando assim a sensibilidade dos tecidos à insulina. Para vocês terem uma ideia, observa-se em vários estudos maior sensibilidade à insulina nas 24 e 72 horas após uma sessão de exercício, aumentando a captação de glicose nos músculos e nas células de gordura, reduzindo a glicemia sanguínea. Além disso, o exercício aumenta a captação de glicose para os músculos por mecanismos que não dependem da insulina, envolvendo o GLUT4, que é aquela proteínazinha que transporta a glicose muscular ativada pela própria contração muscular. E que tipos de exercício são os mais indicados, né? Gente, na verdade, qualquer exercício é importante. Exercícios aeróbios envolvendo grandes grupos musculares, como por exemplo, caminhada, ciclismo, corrida, a natação, dança, entre outros, podem ser prescritos de forma constante e contínua, na mesma intensidade ou até mesmo intervalada, alternando diferentes intensidades do exercício. E exercícios de resistência e fortalecimento muscular também são muito importantes. Por quê? Porque eles provocam uma elevação da sensibilidade insulínica de maior duração, mediado também pelo aumento da massa muscular. Quantas vezes eu devo treinar? Exercícios aeróbios diariamente ou na maioria dos dias da semana. Para diabéticos, a recomendação da atividade aeróbia é diária, ou pelo menos a cada 2 dias. E é reforçado para que os benefícios sobre o metabolismo glicídico realmente sejam alcançados. Zanuto, quanto tempo deve durar o exercício? As grandes recomendações do ADA e até mesmo da Sociedade Brasileira do Diabetes diz que a duração necessária de uma sessão de exercício depende primeiro da intensidade e da frequência semanal desses exercícios. Em diabéticos, a duração de um exercício deve ser planejada para minimizar os riscos de hipoglicemia, geralmente sendo necessária a reposição de carboidrato quando o exercício tiver uma duração superior a 1 hora ou 60 minutos. Mais atual, a recomendação mais comum para diabéticos é de pelo menos 150 minutos de exercícios moderados ou intensos, ou pelo menos 75 minutos de exercícios de alta intensidade por semana, ou uma combinação de ambos. O ideal, gente, é que a prescrição ela contemple exercícios de moderada e alta intensidade. Aqui eu só queria fazer um adendo porque há uma série de evidências hoje de que os exercícios de maior intensidade, eles apresentam maior impacto no aumento da condição aeróbica e na redução da hemoglobina glicada do que o aumento do volume semanal desses exercícios em diabéticos. Só que é importante lembrar que exercícios mais intensos são de difícil realização e muitas vezes pouco seguros de serem alcançados em diabéticos. Assim, o que se recomenda é que a atividade moderada e se considerar a possibilidade de aumento da intensidade para benefício adicional no controle glicêmico. Portanto, inicie moderado e vai avançando a intensidade ao longo do tempo, assim que já houver adaptação. Musculação é importante que seja treinado? Muito importante, as recomendações dizem de 2 a 3 vezes por semana, incluindo os grandes grupos musculares, progredindo para 2 a 3 séries de 8 a 10 repetições com peso, que não suporte mais do que essas repetições. Para o tipo 1, exatamente no tipo 1 é onde nós temos que tomar mais cuidados. Por quê? O maior risco na prática do exercício em diabéticos é a hipoglicemia, que pode ocorrer durante a atividade física, logo depois uma hipoglicemia de início tardio ou até mesmo horas após o final da atividade física.
E a hipoglicemia ela é muito mais frequente em diabéticos que dependem de insulina e naqueles que também usam as substâncias que são secretoras de insulina pelo pâncreas, como os medicamentos como a sulfonylureia ou mesmo as glinidinas. Nesse caso, o monitoramento glicêmico, gente, é a base para a adaptação do tratamento ao exercício e deve ser conduzido antes, durante, quando a duração do exercício for superior a 45 minutos e depois do exercício, principalmente nos dependentes de insulina. Esse controle glicêmico deve ser realizado nessa fase de adaptação ao exercício, afinal você não vai ficar furando o seu paciente, o seu aluno o tempo todo. Quando se adaptou, ok, até de reduzir o monitoramento, mas na fase inicial vai se monitorando. Quando houver aumento na intensidade, na duração, na frequência do exercício, também deve se monitorar, ou quando houver modificação no esquema terapêutico ou mesmo na dieta. Nesse caso, se o médico modificar a quantidade de insulina ou mesmo a dieta do seu aluno, paciente, for modificada. Para um diabético que usa a insulina, o ideal é que a glicemia capilar, aquela medida na ponta do dedo, ela esteja pelo menos entre 100 e 200 mg por decilitro antes do início do exercício. No entanto, na presença de cetose e hiperglicemia, quando a glicemia fica superior a 250, o exercício está contraindicado, pelo maior risco de complicações como a cetoacidose diabética. Galera, para aquele diabético que pratica exercício sem supervisão, recomenda-se portar um cartão de identificação assinalando ser portador do diabetes e ter sempre alguém próximo que saiba da sua condição clínica e de como agir na presença de uma hipoglicemia. E sempre carregar fonte de carboidrato de rápida absorção. Uma dica que eu dou a muitos pacientes é aqueles sachêzinhos de mel, sempre ter ele no bolso. Caso a glicemia capilar esteja abaixo de 100, aí se recomenda a ingestão de pelo menos 15 a 30 gramas de carboidrato de rápida absorção e esperar pelo menos de 15 a 30 minutinhos para nova verificação. Quando a glicemia estiver um pouco mais elevada, principalmente entre 200 e 300, mas na ausência da cetose, é possível realizar os exercícios com cautela e observação presencial ou utilizar de 1 a 3 unidades de insulina de rápida ação antes de dar início aos mesmos. Se a hiperglicemia pré-exercício for observada em pacientes hidratados, assintomáticos, sem cetose e em período pós-prandial, depois que a pessoa comeu, os exercícios tendem a reduzir a glicemia plasmática. Ok, Zanuto, já sei como verificar essa glicemia, já sei que o exercício é importante, mas também, gente, eu queria deixar mais algumas dicas a você. Cuidados que são extremamente importantes quando o diabético vai realizar exercício. Primeiro deles, evitar se exercitar no pico de ação da insulina, porque você vai ter um efeito hipoglicemiante do exercício somado ao efeito da própria insulina. Isso pode fazer com que a glicemia caia de uma vez. Não aplicar também, gente, a insulina em região que vai ser muito exigida durante o exercício. Porque se de repente eu aplico a insulina nas coxas e vou treinar membro inferior, eu vou ter uma maior absorção dessa insulina que foi aplicada. Isso também pode modificar o padrão da minha glicemia. Uma outra coisa importante é em relação ao tipo de carboidrato que vai ser ingerido. O tipo de carboidrato indicado depende de fatores como a duração, a intensidade do exercício, o nível glicêmico antes e durante o exercício. Os carboidratos mais simples, balas, sucos, refrigerantes, soluções isotônicas, devem ser usados diante de uma excursão glicêmica baixa ou uma hipoglicemia durante o exercício. Em contrapartida, se o paciente não apresenta hipoglicemia, nenhuma tendência à excursão glicêmica baixa, o carboidrato complexo rico em fibras pode ser utilizado, nesse caso as barrinhas energéticas mesmo de cereais. Antes de eventos de longa duração, o atleta deve usar carboidrato para evitar a hipoglicemia e restaurar o glicogênio hepático e muscular. Bom, Zanuto, e os alimentos? Galera, lembra aquele vídeo de insulina? Naquele vídeo nós postamos e falamos bastante sobre os alimentos que ajudam no controle glicêmico. Eu vou convidar você a assistir aquele vídeo também, que ele corrobora com todas essas informações que nós passamos hoje